Bem, TCC parte 10. Então, você tem que fazer o seu TCC para a faculdade, trabalho de conclusão de curso, e você pode escolher entre um artigo ou uma monografia. E qual é a diferença entre um e outro? Bom, basicamente, a primeira diferença é a extensão de cada um, porque o artigo ele tem uma extensão menor, você tem menos espaço para falar da mesma coisa. E a monografia é a escrita sobre um único tema, mas você, que é o artigo também, né? Mas na monografia você tem mais espaço, você vai ter mais páginas. Um artigo costuma ter no mínimo 10 páginas, 20, vai depender muito do artigo, né? 10, 20, 30. Agora, uma monografia, já não, uma monografia, se dependendo também das exigências de cada curso, né? Ela tem em média, no mínimo 50 páginas e vai para 120. Uma dissertação de mestrado, por exemplo, é uma monografia. Bom, o artigo, tanto o artigo quanto a monografia, eles vão ter no início um resumo em português, um resumo em inglês ou em espanhol, em língua estrangeira, em francês, vai depender da língua que você escolher ou do país, enfim, das suas prioridades. Geralmente a gente coloca o resumo, no nosso caso em português, e em inglês, que é a língua universal, né? Tanto a monografia quanto o artigo, no início, tem esse resumo. Para que serve o resumo? Como eu já disse em vídeos anteriores, o resumo é para a pessoa que está interessada no tema. Então, vou supor, eu vou falar de gestão do tempo na vida de um professor. Por exemplo, a pessoa que vai ler o título do meu trabalho, né? Para ela saber se ela realmente se interessa, se nesse trabalho tem aquilo que ela espera que tenha, ela vai ler o resumo. Aí, pelo resumo, ela vai saber, então ela lê ou não lê o trabalho. Então, é o resumo que vai dar as indicações de que se esse trabalho é aquilo que eu estou esperando ou não. Bom, dito isto, eu disse que tanto o artigo quanto a monografia tem o resumo, né, na língua oficial do país e numa língua estrangeira, no nosso caso em português em inglês ou então em espanhol. Bom, o artigo é mais sintético que a monografia, mas os dois vão discorrer sobre um assunto, né, um determinado assunto. Você no artigo tem menos espaço para escrever e na monografia tem mais espaço. E a monografia, ela vai ter, por isso mesmo, pela razão do espaço, ela vai ter mais capítulos, né, que o artigo não tem. Então, uma monografia vai ter, por exemplo, um sumário, aí um sumário é um resumo, e aí dentro do trabalho em si você vai ter a introdução. Essa introdução vai falar do tema de que se está tratando, vai ter nessa introdução uma justificativa para esse tema, os objetivos, aí você pode dividir em objetivos gerais, objetivos específicos, você vai ter a metodologia, e aí você vai ter vários capítulos que vão tratando de temas variados dentro do mesmo assunto, do mesmo tema. Seria assim, subtemas dentro de um tema. Eu vou dar aqui um exemplo de uma monografia, por exemplo, da minha própria monografia, que nada melhor do que a gente falar daquilo que nós mesmos fizemos, né? Então, eu já falei resumo numa língua, na outra língua. Aí você tem lá a introdução, apresentação do tema, justificativa, objetivos, as etapas da pesquisa. Daí você vai, na monografia, você pode explicar quais foram as etapas da sua pesquisa, e aí você vai colocando vários capítulos, cada um destinado a um determinado objetivo. Então, vamos supor, o meu trabalho era verbos de cambio, eu coloquei lá, percurso teórico para focalizar a questão dos verbos de cambio. Então, eu fiz um resumo do meu percurso teórico. Aí, o que está dito, capítulo 1, o que está dito. Aí, eu escrevi o que já se tinha escrito sobre, um resumo, é óbvio, né, de todas as minhas leituras, daquilo que estava dito já sobre esse tema que eu ia tratar, mas com uma nova visão. Então, o que já está dito. Aí, eu subdividi em vários capítulos. Aí, o que não estava dito, mas estava inter ou entredito. Aí outro capítulo, os verbos de cambio numa perspectiva de análise discursiva. Depois um outro capítulo, uma conclusão comparando as várias abordagens dos verbos de cambio. Enfim, aí tem outros capítulos que também
implicam anexos, posso colocar anexos de entrevistas que eu fiz, anexos de inventários que eu pesquisei, de usos desses verbos de câmbio. Isso é o meu trabalho. Num artigo, por exemplo, eu não poderia fazer tudo isso. Eu teria que resumir todo o meu percurso teórico, as minhas conclusões, em menos páginas. Então, tanto o artigo quanto a monografia vão tratar de um tema específico, e aí, como eu disse, o artigo tem um menor espaço para você falar disso, você vai ter que, digamos, resumir todas as conclusões que você tirou, o percurso pelo qual você passou para chegar a tais conclusões, tudo resumido. Bom, é importante dizer que tanto é ruim você escolher um tema muito batido, já muito visitado, um tema do qual já se falou muito, porque você não vai ter do que falar, a não ser que você tenha, óbvio, uma nova perspectiva para apresentar. E também é ruim o oposto, que você escolha um tema muito novo, que ninguém abordou, que pouquíssimos autores abordaram, porque você não vai ter referencial teórico, bibliografia suficiente, né, para escrever sobre isso. E por mais que você tenha ideias inovadoras, etc., que sejam interessantes, você sempre vai ter que se basear em autores já conhecidos para desenvolver o seu tema, tá? Bom, e por fim, o plágio não é aconselhável, porque plágio é crime. O que é plágio? Plágio é quando você copia as ideias das outras pessoas, no caso dos outros autores, sem mencioná-los. Isso é plágio, tanto você copiar uma ideia inteira, metade de uma ideia, desde que você esteja mencionando ideias alheias, você precisa mencionar os donos dessas ideias, quais são os autores. Bem, por enquanto é isso, então pensem se vocês vão escrever um artigo ou uma monografia e pensem sobretudo nos objetivos desse trabalho e no tempo que vocês têm para desenvolvê-lo. Aí reitero, insisto, tanto na monografia quanto no artigo, você tem que ter feito muitas leituras, você tem que ter um embasamento teórico. A única coisa que difere, assim, gritantemente é o espaço, o tamanho de uma monografia e de um artigo. O artigo vai ser mais sintético, você não vai ficar colocando uma porção de anexos, uma porção de detalhes que você coloca, que você tem espaço para colocar na monografia. Bom trabalho para vocês e qualquer dúvida vocês perguntem, por favor.